Bom, a medicina nuclear é uma especialidade que usa pequenas quantidades de material radioativo combinadas com substâncias para formar imagens do organismo e tratar doenças. Desta forma, a medicina nuclear ela trabalha com um material radioativo com decaimento rápido para manter a segurança do trabalho ambulatorial, onde esses pacientes não correm risco de nenhum efeito colateral e, consequentemente, eles podem voltar às suas atividades normais logo que termine o exame. Não há nenhum déficit, nenhum tipo de probabilidade de ocorrer algum tipo de desconforto que possa impedir o paciente de retornar às suas atividades laborais. A medicina nuclear ela tem uma dinâmica e possa ser que seja necessário que esse paciente volte no dia seguinte para fazer o exame. Pode ser um exame de 24 horas, se necessário for, e também há uma probabilidade dele ficar o dia todo no serviço, a depender do exame. Então, nós temos exames rápidos, exames demorados, mas todos eles têm a sua dinâmica com a intenção de fazer mapeamentos importantes e descobrirmos aí uma patologia em fase inicial que nos outros métodos poderia demorar e quando já tivesse em 60%, 70% de comprometimento do órgão, essa patologia iria aparecer em outros exames de imagem. Na medicina nuclear, há uma probabilidade muito grande desses exames serem detectados na sua fase inicial. Então, a radioatividade é uma alteração espontânea de um tipo de átomo em outro, com a emissão de radiação para atingir a estabilidade. Então, o que acontece? A exposição, ou melhor, a atividade radioativa é uma demonstração categórica que aquele elemento radioativo está perdendo o seu potencial de radioatividade, o que nós chamamos de meia-vida. A meia-vida é quando aquele material radioativo chega a metade da sua potência em radioatividade. Então, quanto mais meias-vidas ele tiver, menos radioativo ele fica e, consequentemente, ele irá desaparecer do ponto de vista de radiação. Então, qualquer material radioativo, ele precisa de 10 meias-vidas para poder desaparecer completamente. E aí eu uso sempre um referencial para que o cálculo fique estabelecido de forma extremamente tranquila e fácil, que é vezes 10. Toda vez que o material for multiplicado por 10, na verdade, correspondente à perda total da sua radioatividade. No nosso caso de trabalho com o tecnécio, que é o pertecnetato de sódio, ele tem uma meia-vida de 6 horas. Se eu falei que são multiplicados por 10 a quantidade de meia-vida para que ele perca total radioatividade, você pega 6 horas, multiplica por 10, dará 60 horas. Então, após 60 horas, esse material não mais emite radiação. É óbvio que no olhar, não existe o olhar para perceber a radioatividade, porque ela é invisível, ela não coça, ela não cheira, e símpida, inodora e incolor, você não tem como perceber se aquilo está radioativo ou não. Então, nós temos um sensor chamado contador Geiger-Miller, que tem uma sonda que imediatamente ele detecta a radioatividade. Então, mesmo multiplicado por 10,
É necessário usar essa sonda para captarmos aí qualquer sinal de radioatividade, para não desprezar o material radioativo em ambiente de resíduos hospitalares comum. Então, primeiro, se faz o análise com a sonda, comprovando que não há mais radioatividade, retira-se aquele material e ele já poderá ser desprezado como material radioativo comum. Se for o iodo tem uma meia-vida de 8 dias. Se eu falo que é sempre multiplicado por 10, então 8 vezes 10 vai dar 80. Então, por volta de 3 meses, você verifica que aquele material não mais emite radioatividade e ele vai ser desprezado como material hospitalar de descarte. Então, veja como a radioatividade ela realiza o seu trabalho, porque ao ter um material radioativo, ele tem uma finalidade, ele nunca é solicitado, quer seja no ambiente de pesquisa, quer seja no ambiente hospitalar ou qualquer outro ambiente que use radioatividade, ele terá seu início, meio e fim. Bom, a medicina nuclear, ela trabalha com diagnóstico in vitro, in vivo e terapia. Quando nós falamos aqui in vitro, nós estamos falando que esse material está sendo trabalhado fora do corpo. Ele está nos tubos de ensaios, nos laboratórios, para que ocorra testes de eficiência desse material e comprovação da sua não toxicidade. Quando você fala em vivo, isso aí já é o uso da radioatividade para fazer os diagnósticos das patologias que acometem a estrutura humana. Quando nós falamos em terapia, é quando a radioatividade é utilizada para poder tratar órgãos que estejam, quer seja do ponto de vista sem função, dentro dos padrões de normalidade, ou já foram retirados e os seus resíduos precisam ser eliminados através da radioatividade, que vai saturar aquelas células, e saturando aquelas células, elas deixam de existir. Bom, temos aqui diagnósticos em vivo para poder completar o nosso conhecimento. Disfunções metabólicas e funcionais. Então, a medicina nuclear consegue ver o metabolismo dos órgãos e as suas funções. E veja como isso é extremamente importante. Você vê o órgão funcionando e, consequentemente, você tem como fazer um mapeamento da condição daquele órgão em estar gerenciando seus processos metabólicos e redistribuindo para o resto do corpo. Processos inflamatórios e infecciosos. A medicina nuclear tem condição de fazer essa devolutiva e diferenciação. Isso permitirá que a medicina nuclear consiga fazer essa diferenciação para que o prognóstico desse paciente tenha eficiência. Uma vez que os processos medicamentosos, quando eles são utilizados de forma equivocadas, em casos de bactérias, elas ficam muito resistentes. E isso dificultará o tratamento eficiente da equipe médica. Traumas. A medicina nuclear, ela consegue realizar uma visão extremamente inicial de pequenos traumas, desde uma pancada, né, a uma unha encravada, a um dente inflamado,
Às vezes, alguns profissionais da área de física e de outras áreas, eles costumam dizer que a medicina nuclear ela é tão sensível que acaba sendo inespecífica, porque ela vai captar tudo aquilo que é anômalo à realidade de um corpo sadio. E nem sempre aquela a anomalia ela é uma anomalia permanente e que possa comprometer toda a estrutura do corpo. Por exemplo, se o indivíduo está com a unha encravada e fez um tratamento para retirar, irá aparecer no exame de medicina nuclear de corpo inteiro, mas isso não significa
com o paciente e cabe ao médico fazer essa clínica soberana, observando já os sinais e não os sintomas. Os sinais, eles são visíveis de uma pessoa que apresenta qualquer uma dessas patologias. Desta forma, ele encaminhará ao médico nuclear para que ele faça o cálculo de dosagem de iodo 131 para poder fazer aquela correção hormonal. Caso não ocorra uma necessidade de trabalho de correção hormonal para liberar o indivíduo para a sua convivência doméstica, porque uma dose ambulatorial é uma dose terapêutica e o indivíduo volta para casa. E com algumas doses que são pré-programadas pelo médico nuclear, esse indivíduo volta à normalidade. Em caso de nódulos ou de problemas mais graves, a glândula tireoide ela é retirada. Nesta cirurgia, é possível sobrar algumas células residuais que, às vezes, os pacientes são submetidos à iodoterapia para queimar aquelas células residuais que se alimentam do iodo, só que esse iodo é radioativo, consequentemente, não irá fazer alimentação e sim a saturação para que aquela célula deixe de existir. Paratiroides também são glândulas extremamente funcional, metabólica, são glândulas endócrinas e isso é uma coisa que vocês precisam fixar. As glândulas endócrinas, elas secretam o hormônio na corrente sanguínea e as glândulas exócrinas, elas secretam as suas substâncias fora da região sanguínea. E aí a gente pode citar alguns exemplos de glândulas exócrinas, que são glândulas sebáceas, glândulas salivares, as glândulas sudoríparas, que elas estão secretando sempre esse tipo de líquido fora da região de penetração sanguínea. As adrenais também são verificadas pela região, pelo exame da medicina nuclear, né? Glândulas salivares, quando eu acabei de dizer, as glândulas salivares, elas precisam estar em seu total funcionamento. A saliva, ela tem um papel importante, ela tem um pH ácido que ajuda a equilibrar a presença de micro-organismo quando você se alimenta ou você come alguma coisa, tudo isso são gerados bactérias para penetrar no seu organismo. A saliva, ela consegue eliminar uma quantidade expressiva dessas bactérias, desses patógenos, mas também ela consegue, né, ajudar a umedecer o alimento para que esse alimento tenha maior facilidade de ser digerido. A gente também faz esôfago, estômago, intestino, principalmente em caso de sangramento, né? O paciente está tendo sangramento nas fezes, e aí, através do exame de hemácias marcadas, você consegue ver se o indivíduo está com um sangramento muito grave ou não. Pulmões. É fácil ver se esse pulmão está com comprometimento à base de efizema, como é que está o seu parênquima. Tudo isso será, de uma certa forma, mapeado. Coração. A importância do exame cardíaco na medicina nuclear é de verificar se existe infarto recente, infarto antigo, se há algum comprometimento de aumento do tamanho do órgão cardíaco
e verificar a sístole e diástole máxima desse coração, porque a sístole e diástole máxima ajuda a fazer o equilíbrio homeostásico do paciente. E em casos de pacientes que já passaram por cirurgia, o exame acaba sendo um importante aliado para verificar a funcionalidade daquele músculo que já sofreu reparo. Nos infartos, são visivelmente é, são visivelmente capazes de ser identificados na medicina nuclear por ocorrer áreas de grandes déficits funcionais. Então, você tem os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos. Eu fiz uma aula com vocês do sistema linfático. Nós conseguimos identificar os linfonodos e também os seus agentes parceiros, né? Que é o do linfonodo de primeira categoria, de segunda categoria. Esses linfonodos, eles são alimentados pelo linfonodo sentinela e, consequentemente, ele vai se espalhando pelo corpo para trazer déficit extremamente importante, bem como um maior deles é o linfoma de Hodgkin, que acomete normalmente na região external e dali ele dá uma função de agredir toda a estrutura corpórea e trazer o indivíduo para a morte. Fígado e vias biliares, né? É possível também fazer o exame para verificar a produção de bilirrubina, né? Dentro dessa estrutura. Nos rins, a gente tem 2 exames capazes de dar um retorno de funcionalidade, que é o renal dinâmico, com DTPA, que é o ácido dietileno triamino pentacético. Você faz a administração desse radiofármaco, né, que já misturado com o isótopo radioativo e o fármaco, ele se transforma em radiofármaco. Você injeta nesse paciente e o que é que vai acontecer de retorno? Esse paciente, antes de fazer esse exame, ele passa por um processo de preparo para que o exame dê essa devolutiva de funcionalidade. E também existe o exame de morfologia, que é o exame onde apenas você amostra o tamanho do rim, você mostra ali também se há alguma cicatriz em casos daqueles rins que já tiveram algum tipo de problema. Então, é um exame morfológico, você só precisa ver a anatomia. Então, o órgão renal, ele na medicina nuclear, ele tem 2 funções. Função de visualizar a atividade dinâmica e a função de visualizar a morfologia. Ossos, eu já falei para todos aqui que a gente consegue ver fraturas, consegue ver outras patologias, fissuras, metástases. Então, é muito importante a gente perceber que existe uma gama de diagnósticos que podem ser realizados pela medicina nuclear. As mamas, né, também já podem ser feitos exames de mama em medicina nuclear. Ainda existe um acordo entre a comunidade médica em solicitar mais exames de mama para a medicina nuclear, hoje tendo a mamografia como padrão ouro, temos a ressonância magnética, mas a medicina nuclear também consegue dar sua devolutiva de forma tranquila.